Shalom, graça e paz. Como vocês estão? Espero que vocês comecem. Hoje é segunda-feira, tenham uma semana abençoada. Amém? Hoje nós vamos falar sobre uma vida de renúncia para Deus, uma vida de sacrifício para Deus. Uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, ela não é fácil. Eu acredito que qualquer renúncia que a gente faz aqui na Terra, vamos supor que a gente queira fazer uma faculdade, vai ter um certo sacrifício, não vai ser fácil. A gente quer alcançar certo objetivo no trabalho, algum cargo, a gente vai ter que, às vezes, trabalhar um pouco mais, a gente vai ter que fazer algo mais para conseguir aquilo. E para Deus não é diferente. Para Deus se a gente queremos algo de Deus, a gente tem que dar algo para Deus. E muitas das vezes o que Deus quer é a nossa renúncia. Nós precisamos renunciar às nossas vontades. Nós precisamos renunciar à nossa carne. Amém? Não é uma coisa fácil, uma coisa assim, é fácil de fazer, eu vou conseguir. Não, muitas das vezes nós podemos errar no caminho, nós podemos falhar, mas, meus jovens mancebos, nós temos o Espírito Santo, que ele nos ajuda às nossas fraquezas. O sacrifício de ser um homem de Deus. Eu separei um texto em Mateus 16, 24, diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, não é obrigatório. Se você quiser seguir a Jesus, se você quer andar com Cristo, você tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. A sua cruz não é um prazer, não é um deleite, é uma dor. A cruz é dor, a cruz é sacrifício, a cruz é renúncia. Não é fácil, não. Não, eu vou pegar a minha cruz aqui, vou ter todos os prazeres, eu vou ter todos os deleites que essa vida tem a oferecer, mas levando a minha cruz, não tem como. Jesus, quando levou a cruz dele, eu não vi ele sorrindo. Eu não vi ele feliz. Muito pelo contrário, um pouquinho antes de que ele já estava sentindo a aflição, ele falou: Pai, passe de mim essa vontade, mas não venha a ser feita a minha vontade, mas a tua. Olha só. A cruz, ela é tão agonizante, mas tão sofredora, que até mesmo Jesus queria que passasse aquele momento. É uma questão de renúncia, mas ele conseguiu e também nós conseguimos. E glória a Deus porque ele conseguiu, porque por ele, nós conseguimos levar a nossa cruz todos os dias. Amém? Negue-se a si mesmo. Um homem de Deus abre mão do que quer para viver o que Deus quer. Abrir mão do que nós queremos. Em contexto, nós queremos muitas coisas mesmo, mas a questão de negar a nossa vida. Eu acredito que essa questão de negar a nossa vida, ela tem que estar enraizada. Ela tem que estar enraizada nas nossas vidas, por causa que quando nós decidimos seguir a Cristo, quando nós decidimos andar com Ele, nós deixamos de viver para nós mesmos. Nós largamos as nossas vontades, nós largamos os nossos desejos, as nossas ambições e começamos a andar e a viver por Ele. Glória a Deus. É um privilégio muito grande, é um prazer muito grande andar com Cristo, comer da mesa com Cristo, participar da ceia com Cristo, mas não é para qualquer um. Eu não vou dizer que são para todos. Não, são para todos, mas não é qualquer um. Temos exemplo de Judas. Judas, ele estava na mesa, mas não permaneceu na mesa. E para nós estar na mesa, a gente precisa estar com Jesus. Pelo menos acreditando em Jesus, tendo fé em Jesus, mesmo que haja erro, como Pedro errou, mesmo que haja incredulidade, como Tomé foi incrédulo, mesmo que haja muitas lutas, batalhas, mas a gente estando com Jesus, a gente consegue. O negócio é não pular do barco, não abandonar. Glória a Deus. Se Judas tivesse esperado um pouquinho mais, aquela morte de Judas não precisaria, porque Jesus já teria morrido. Mas ele não esperou, não aguardou. Então vamos esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Glória a Deus, os salmistas aí, 40. Renuncie o ego, o pecado e a própria vontade. O ego é forte, né?
ao pecado e à sua própria vontade. O ego de nós mesmos, nós temos ego e algumas pessoas mais que as outras, não querendo em auto me defender, mas vai muito da personalidade da pessoa. Freud falou sobre as 12 personalidades que o ser humano tem. Eu acredito que existem algumas pessoas, mas se você sente questão de ego, trate isso consigo mesmo. Acredito que o Espírito Santo, ele ajuda em todas as nossas fraquezas. Ao pecado, lembrei, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, mas ao pecado que tão de perto nos rodeia, mas o pecado que está em todo lugar. O pecado, a gente precisamos renunciar ao pecado. Não é fácil renunciar ao pecado porque a gente está mais propício a pecar do que a viver sem pecar. Então renunciar realmente é um sacrifício, é uma escolha, é uma decisão diária e a sua própria vontade. Quantas das vezes a gente não queremos ficar em casa, permanecer no seu mundinho lá do seu quarto ou do seu conforto, em vez de estar na casa do Senhor, em vez de fazer a vontade do Pai, em vez de evangelizar algum irmão ou de falar de Jesus. E isso muitas das vezes nós fazemos a nossa própria vontade, mas nós devemos fazer a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é que nós permanecemos com Ele, é que nós fazemos a vontade dEle, é que nós andamos com Ele, é que nós o agradamos a Ele. Não é fácil. Não, hoje eu vou realizar todas as vontades de Cristo, hoje eu vou fazer todas as vontades de Cristo. Não é, meu jovem mancebo, não é assim com tudo sucesso. Não tem nenhuma falha, não tem nenhum erro, vai tudo fluindo, não. No caminho, em realizar essa vontade, você pode falhar, você pode cair, você pode passar por muitas ocasiões da vida. A vontade de Deus, ela requer muito sacrifício mesmo. Muitas das vezes isso exige muito de nós. Eu estava estudando sobre uns homens de Deus que estiveram envolvidos com o avivamento e as vidas sentimentais, pelo menos de alguns, era assim meio assim sofrida, não era fácil, não era mil maravilhas. Realizar a vontade de Deus muitas das vezes é deixar a nossa vida de lado e viver para Deus. Hoje em dia eu acredito muito que é bom nós cuidarmos das nossas vidas e fazer a vontade do Pai. É sempre bom equilibrar. Não vou focar muito nisso, apesar que eu queria muito falar sobre isso. O sacrifício. Opa! Só mais um. Tome a sua cruz. A cruz apresenta sacrifício diário. Tome a sua cruz. Todo dia a gente devemos pegar a nossa cruz. Todo dia a gente precisa sacrificar a nós mesmos. Não, eu não vou só me sacrificar no domingo quando tem culto. Sabe, hoje eu vou me sacrificar, eu vou fazer de tudo para eu estar no culto. Não, hoje eu vou me sacrificar no sábado, vou estar o dia todo no sábado, na igreja no sábado. Mas é todo dia. É quando segunda-feira, quando não tem nenhum evento, pelo menos umas igrejas, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, quando não tem evento e você tá levando a sua cruz, tá vivendo o evangelho. Tá vivendo o evangelho em sua casa, tá vivendo o evangelho no seu ciclo de amizade, nas ruas, aonde você passa em todos os momentos. E é necessário. É necessário porque Jesus negou a si mesmo, Jesus se renunciou, Jesus não fez a sua vontade, porque nós, que nós não somos maiores do que Ele, não faremos o que Jesus fez. Jesus, quando estava sendo tentado pelo deserto, ele não comeu aquele pão, apesar que estava com fome, ele não pulou do monte, apesar que poderia voar, poderia se transportar ou cair lá no chão, mas não. Ele o tempo todo não bateu na rocha para que saísse água, mas o tempo todo ele fez a vontade de Deus.
Você acha mesmo que Jesus não queria beber água? Você acha mesmo que Jesus não queria comer? Jesus queria comer. Você acha mesmo que Jesus não queria mostrar que ele é o Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era e ele é? Glória a Deus por isso. Mas ele não fez, ele fez a vontade do Pai. E a vontade do Pai, muitas das vezes, vai contra a nossa vontade. Não é fácil, não. Ser um homem de Deus exige firmeza nas lutas, renúncia e fidelidade, mesmo na dor. Eu vou dizer, ser fiel. Ser fiel nas lutas não é fácil, não. Muitas das vezes, assim, eu vou falar assim um pouco. Agora eu não passo por muitas lutas, mas eu teve um tempo que eu passava por muitas lutas, mas acredito que a questão financeira ela te livra um pouco das lutas. E antigamente eu passava por muita e não era tipo muito fácil ser firme assim quando as coisas não vão bem, quando as coisas não fluem. E mas nós precisamos ser firmes, nós precisamos entender que Deus ele está trabalhando, que Deus ele está tratando de alguma forma ou de outra, mesmo que a gente não perceba. Eu me lembro que eu queria algumas coisas assim no meu quarto e eu desejava bastante, assim, eu queria bastante, né? Poxa, eu só tinha uma mesa e eu queria ter outras coisas no meu quarto. E hoje em dia, eu me lembro que o meu prazer foi tanto estar em escrever, ou em ler a palavra, ou ouvir ministrações, ou ouvir coisas edificantes, que hoje em dia, apesar de ter as distrações, de ter as coisas, eu prefiro estar passando tempo com Deus. Se Deus já tivesse me dado tudo, se Deus já logo no início do meu evangelho, da minha conversão, Deus já não tá aqui, meu filho, o que é que tu quer? Tu quer uma TV? Pega, um videogame? Pega, um computador? Pega, o que é que tu quer? Diga aí. Talvez eu ia preferir essas coisas, esses bens, esses prazeres, esse deleite do que tá com Deus, do que tá meditando, do que tá adorando, do que tá o exaltando a Ele. Glória a Deus. Renunciar às lutas renúncia e fidelidade mesmo na dor. Não é fácil, mas nós conseguimos, amém? Por quê? Por quê? Por quê? Por Cristo Jesus. Glória a Deus, vocês estão ficando firmes, né? Siga a Jesus, eu gosto de falar, siga o Cordeiro de Deus, glória a Deus. Seguir imitar Jesus, tomara que a glória dele resplandeça no nosso rosto, mas imitar Jesus é luta. Eu não vou dizer assim que é fácil, não, porque o que Jesus fez, o que Jesus renunciou, é algo difícil para nós, principalmente nos tempos de hoje. Eu acredito que o tempo de hoje, assim, as lutas são mais difíceis. Eu não vou dizer que antigamente era mais fácil, mas hoje em dia as lutas elas são, digamos, mais profissionais. E seguir a Jesus, imitar a Jesus é doloroso, mas nós conseguimos, amém? Um verdadeiro homem de Deus anda com Jesus mesmo quando é difícil. A gente não andamos só com Jesus quando tudo tá fácil, mas mesmo quando tudo tá difícil, a gente permanece a andar com Jesus, a viver com Jesus. Glória a Deus. Muitas das vezes nesse momento nós queremos desistir, nós acaba nos enfraquecendo, nós acaba nos desanimando, mas nós temos que permanecer. Eu não digo que temos como se fosse uma obrigação, mas digamos que é para alcançarmos a vitória, para nós alcançar a tão gloriosa glória que Deus nos tem para nos dar. Nós precisamos lutar, nós precisamos renunciar, nós precisamos largar o pecado, largar o que nos afasta de Deus, aquilo que nos distancia de Deus. Nós precisamos abandonar. Não é fácil, não é fácil. Tem falhas minhas mesmo que demoraram meses para ser tratado. Tem falhas minhas que estão sendo tratadas até hoje.
que estão sendo tratadas até hoje. Então não é fácil não. Não é fácil e requer tempo também. Requer tempo e muitas das vezes a gente tem que entender que é no tempo de Deus. Amém? No tempo de Deus, ele vai tratar, ele vai cuidar. Pense numa coisa: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E na sua fraqueza é onde o Senhor pode glorificar o nome dele. Amém. Vamos para a conclusão. Ser homem de Deus não é título, é entrega. Requer renúncia, sacrifício e obediência diária. Ser homem de Deus não é título. É interessante que no Novo Testamento, a única pessoa que foi chamado de homem de Deus foi Timóteo. No Velho tem umas 10 pessoas que são chamadas homem de Deus, mas no Novo só Timóteo foi chamado de homem de Deus. Ser homem de Deus não é título. Eu sou um homem de Deus. Isso não é. Tu quer ser um homem de Deus? Tá aqui, ó. Requer renúncia, sacrifício e obediência diária. Isso sim é um homem de Deus. Quando você renunciar, quando você sacrificar e quando você obediência diária, aí você é um homem de Deus. Não quando você diz ou quando você deseja, mas quando você age. Aí sim você é um homem de Deus. Deixei uma pergunta no final que diz bem assim: você está disposto a pagar o preço para se seguir a Jesus de verdade? Deixa essa pergunta se você está disposto. Pense no maior bem, ou digo assim, no melhor algo que você possa receber. Isso é o que você vai ganhar se você decidir seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é difícil. Um dos passos é você crer em Jesus Cristo, que Jesus, na cruz do Calvário, levou todos os seus pecados para salvar você. Amém? Na cruz do Calvário, ele levou todos os seus pecados. E você é cheio de pecado. Nós somos cheios de pecado. Mas a partir do momento que você crê que Jesus, na cruz do Calvário, levou todos os seus pecados, você passa a seguir a Jesus. Mas e os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, como ficarão? Isso vai ser tratado com o tempo. Com o tempo vai haver cura, com o tempo vai haver mudança, com o tempo vai haver transformação. Amém? Glória a Deus. Fique na paz de Cristo. Era isso que eu queria ministrar. Glória a Deus. A paz de Shalom, shalom.